Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast Amor contra o Alcoolismo. E nesse podcast nós discutimos estratégias para você fazer com você uma parar de beber. Eu sou Luísa Genari. Eu sou o Vitor Blasius. E o tema do podcast de hoje é: seu familiar precisa admitir que é alcoólatra para parar de beber? Vitor, é verdade essa história que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para conseguir se libertar do alcoolismo é admitir que é alcoólatra? Em absoluto não. Em absoluto não. Não é a primeira coisa. Inclusive, esse pensamento ele traz um risco, ele traz um problema, ele dificulta, ele passa a ser, na medida em que ele é entendido como real e absoluto para todos, ele passa a ser um obstáculo, inclusive para a sobriedade. A gente fala para familiares de alcoolistas, então você familiar, pensar que o primeiro passo para essa pessoa começar na jornada de ficar sóbrio é admitir que é alcoólatra, isso é um grande tiro no pé, isso é um grande mito. E por que você acha que existe essa crença de que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é admitir? Olha, vários os motivos, né? Um deles que eu acredito que seja tão popular essa crença, seja uma interpretação errada ou uma interpretação baseada em conceitos da filosofia, de uma filosofia muito comum, que tem muitas qualidades, tá? Eu não estou desqualificando essa entidade que propaga essa informação, mas essa entidade também ela diz que, olha, isso aqui a gente não está falando que é a ciência, a gente não está falando que é a lei, a gente não está falando que é a realidade, a gente está falando que isso é a forma que a gente pensa. E a instituição Alcoólicos Anônimos, né, prega como um dos passos para parar de beber, olha, você precisa admitir que é alcoólatra para parar de beber. Isso é necessário, é o primeiro passo. Mas é que também é diferente, tipo, se a pessoa vai no Alcoólicos Anônimos, ela já tá mais predisposta a buscar um tratamento ou coisas assim. Agora, quando é o familiar forçando, tem uma diferença, não é? Tem uma diferença, mas vamos dizer assim, até mesmo quem chega no Alcoólicos Anônimos, porque bebeu demais ou porque alguém sugeriu, e aí a pessoa, eu acredito que a maior parte dos Alcoólicos Anônimos que eu já ouvi falar, né, não busca isso como um objetivo particular de forçar alguém a admitir que é alcoólatra, mas a pessoa quando chega lá e começa a ouvir isso, olha, eu preciso então admitir que eu sou um alcoólatra, mas eu não me considero um alcoólatra, essa pessoa pode se sentir um peixe fora da água, e ela pode acabar não indo mais, não buscando mais, até mesmo Alcoólicos Anônimos, se acreditar que isso é obrigatório, que isso é necessário, na medida em que ela ainda não se encaixa nisso, ela não concorda com esse rótulo de alcoólatra, né? Entendi. E quais que são os efeitos de, por exemplo, eu familiar ficar tentando mostrar para a pessoa de uma maneira forçada, tipo, olha, você tem um problema, meu Deus, você tem que admitir que tem um problema, e quando você não admitir que tem um problema, você não vai parar. Quais que são os efeitos disso? É que tem uma coisa diferente. A pergunta que você fez falou assim, ó, mas se o familiar tentar dizer para o alcoólatra, olha, que você tem que admitir que tem um problema, isso já é diferente de tentar fazer admitir que é um alcoólatra. Os dois têm problema, mas se o familiar tentar fazer, você que está assistindo, se você tentar fazer, a Marli está dizendo assim, olha, meu marido bebe, mas admite. Está dizendo que admite. Mas quando o familiar tenta forçar o alcoolista a acreditar ou admitir que é um alcoólatra, o efeito disso é causar diretamente resistência à ideia de parar de beber. Então, quer dizer, a pessoa que já estava meio em dúvida ou que não queria parar de beber passa a querer parar de beber menos ainda, quando a abordagem é forçar a admitir que é um alcoólatra, na medida em que a pessoa não admite. Tá, então assim, já que não você tentar fazer a pessoa admitir que é um alcoólatra não é a melhor abordagem, qual que é a alternativa para isso? Que tipo de abordagem que eu tenho que ter para ajudar o meu familiar, para levar o meu familiar a tomar a decisão de parar de beber? Olha, a alternativa é a seguinte, é entender que o que é necessário não é a pessoa admitir que é um rótulo, né? Então, se não é a pessoa admitir que é um rótulo, que não é isso que é necessário, o familiar tem que começar a pensar em quais seriam os motivos que o alcoolista teria para parar de beber sob a perspectiva dele e quais seriam os motivos sob a perspectiva dele para ficar sóbrio. Porque através do relacionamento, o familiar consegue, né, se relacionando da forma certa, fazer o alcoolista desejar parar de beber. E isso é muito mais importante.
Entendi. Mas eu acho que é importante a gente esclarecer um pouco mais sobre a questão de admitir que é um alcoólatra, né? Por exemplo, a Marli disse o seguinte, ó, meu marido bebe, mas admite. Então, uma questão assim, e eu estou falando aqui de ciência, tá? Não é só de uma opinião. Existem pesquisas científicas sérias há mais de 30 anos que mostram assim, olha, admitir que é alcoólatra está associado a parar de beber? Não, não está associado a parar de beber. Pessoas que continuam bebendo massivamente admitem que são alcoólatras. Muitas vezes até usam isso como uma justificativa, dizendo assim, olha, eu sou um alcoólatra, portanto eu bebo. Como se acaba usando isso como uma desculpa. E pelo contrário, agora, o familiar tentar fazer, ou qualquer um, né, o familiar, ou até um terapeuta, ou um amigo, um conselheiro, tentar fazer a pessoa admitir que é um alcoólatra está associado a menores índices de sobriedade. Sempre a pessoa vai ouvir alguém falar, não, mas Vitor, olha só, tanta gente que usa essa abordagem de admitir que é alcoólatra, e tem tanta gente que eu ouço falar, ou eu já ouvi falar de alguém que, olha, a partir do momento que começou a admitir que era um alcoólatra, as coisas mudaram. Mas uma experiência pessoal ou uma experiência isolada é o que aparece, mas no meio disso, a imensa maioria não se beneficia dessa abordagem, cientificamente comprovado. Tentar fazer alguém admitir que é um alcoólatra piora as chances dessa pessoa parar de beber. Isso é estatístico, isso é científico. Então é muito importante que a família entenda isso, né? Porque uma das coisas que mais me perguntam, né? Ô Vitor, como é que eu faço para fazer meu familiar admitir que é um alcoólatra? Peraí, mas não faça isso. Não tente fazer ele admitir que é um alcoólatra. Você tem que fazer ele enxergar que tem um problema que bebe demais. Isso, enxergar que, ó, e o que é enxergar que tem um problema? É enxergar que, olha, a minha vida não está como eu gostaria e eu precisaria de alguma mudança. E aí, se a gente fosse pensar na escala de consciência, né, sobre a necessidade de parar de beber, vamos dizer que existem vários degraus. Lá em cima, existe o degrau de, olha, tenho consciência de que eu tenho um problema com álcool, preciso ficar sem beber e acho maravilhoso ficar sem beber, acho que a minha vida pode ser muito melhor. Isso é um grau de consciência lá no alto da escada. E ele vai sendo conquistado gradualmente, se a abordagem for certa. Agora, se você tentar pular lá para o último andar, o último degrau, de uma forma atrapalhada, as chances são que vai acabar tropeçando, caindo e nunca chegando lá nesse degrau. Você lembra de alguma história em que isso foi importante para você? Várias, tá? Várias histórias. Eu comecei tratando pacientes que eram resistentes a tratamento, resistentes a parar de beber. E a coisa que mais me diziam era a seguinte, olha, eu estou aqui nesse grupo de tratamento, olha, eu vim aqui obrigado a me tratar pela justiça, ou vim obrigado a me tratar porque senão eu ia perder meu casamento, mas o problema aqui é a minha esposa, o problema aqui é o meu chefe, ou o problema é que eu sou depressivo, daí por ser depressivo eu acabo bebendo. Quando eu estava começando, isso me deixava muito ansioso, porque eu pensava, poxa, mas para mim é óbvio que essas pessoas, o problema maior delas é o álcool. Se não fosse o álcool, o casamento não estava ruim. Se não fosse o álcool, o emprego não estava ruim. Se não fosse o álcool, essa pessoa provavelmente não estaria tão deprimida. Sim. E eu no começo tentava forçar essas pessoas a entenderem aquilo que para mim era óbvio. E o que eu colhia, na época eu não percebia, mas era naturalmente uma resistência muito forte. Começava a virar uma discussão. É o álcool ou não é o álcool? E aí eu me perdia no raciocínio, me perdia nas discussões e os pacientes acabavam indo embora mais resistentes do que chegavam. Então o que aconteceu? Eu comecei a mudar o jeito de falar e comecei a não tentar mais convencer eles que eram alcoólatras. Ou fazer eles admitirem. Ou fazer eles admitirem. E comecei a falar com eles sobre os problemas que eles tinham, sobre o incômodo que estava acontecendo na vida deles, sobre aquilo que não estava tão interessante. E aí começou a abrir margem para eles pensarem sobre o problema deles. E aí eu nunca esqueço, eu uso isso para minha vida, foi uma coisa que eu ouvi, que é o seguinte, eu estava muito angustiado um dia, né, com essa situação, e eu perguntei para uma professora minha, né, na época, uma supervisora minha, e ela me disse assim, falou, Vitor, cara, olha só, todos os caminhos levam a Roma. A vida de uma pessoa que bebe demais, ela é cheia de problemas.
Essa pessoa pode não admitir que o álcool que causa esses problemas, ela pode às vezes justificar, minimizar, dizer que é o estilo de vida, mas é cheia de incômodos. E cada um desses incômodos ou cada um desses prejuízos é uma oportunidade de discutir, de aumentar a consciência sobre algo que o alcoolista demora às vezes, quando a família não faz isso, né? Que é despertar a consciência da necessidade de mudança. E como que a família pode fazer isso? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim, ó. Tinha uma aluna minha que era o seguinte, o filho dela adulto, 30 e tantos anos, morava com ela, mora ainda com ela. E aí, ela pagava todas as contas dele, ele bebia todo o dinheiro dele e acabava não pagando contas, por exemplo. E aí, ele chegava e falava, mãe, olha só, eu tô devendo minha conta do meu celular, eu tô devendo alguma outra coisa, fiquei devendo lá a parcela do meu carro. E a mãe ia lá e pagava essa parcela do carro, pagava essa conta do celular. E o que acontecia? O prejuízo por estar bebendo passava a ser anulado. Entendeu? Então, enquanto a mãe ficava tentando, olha, você tem que ver, viu? De novo, a conta do seu celular venceu, você não conseguiu pagar por conta do álcool, hein? E ele respondia para ela, não é verdade. Não se mete na minha vida quem cuida sou eu. E ao mesmo tempo que ela tentava fazer ele admitir que era alcoólatra e mudar, ela pagava a conta do celular dele. Percebe? Isso acabava deixando a dinâmica ou os prejuízos do alcoolismo ou continuar bebendo mais fácil. E daí, pelas brigas e discussões que ela tinha de forçar ele a admitir que precisava mudar ou forçar ele a admitir que era alcoólatra, o relacionamento ia ficando pior e a sobriedade mais difícil. Então, e na medida em que ela começou a parar de fazer isso, a parar, simplesmente, olha, meu filho, eu começou a parar de pagar, por exemplo, a conta do celular dele. Vitor, mas e daí? O alcoolista, ele não pagou a conta do celular dele, ele não dá nem aí para isso. Só que ela achava isso, né? Mas quando ela colocou isso em prática e não pagou a conta do celular dele sem criar atritos desnecessários no relacionamento, ele foi lá e deu um jeito de pagar a conta do celular e começou a se criar um desconforto maior nele. Sim. Para parar de beber. Claro, eu estou usando um exemplo aqui, existem vários, e a ideia é a gente pegar o conceito, o fundamento que tem por trás disso, né? Mas E também não é só uma coisa isolada que vai fazer em definitivo a pessoa parar de beber. Não, isso é uma grande ilusão, né? Imaginar que uma coisa isolada, é só isso, de qualquer jeito. É um caminho que a família tem que percorrer. É um caminho, né? É que eu estou falando dessa minha aluna, ela estava participando do treinamento de habilidades ACA, né? Estava realmente determinada e comprometida a aprender as habilidades necessárias para fazer o familiar dela parar de beber, né? Que daí são os fundamentos que ela vai aplicando na prática, né? Tá, então assim, não é para eu tentar fazer o meu familiar admitir que é alcoólatra. Qual que é a abordagem que eu tenho que ter? Como é que eu faço para ele perceber que aquele comportamento de beber não tá de acordo não só com o que eu quero, mas também com o que é melhor para ele? Sem falar isso para ele. Aí você precisa pensar na perspectiva dele. Você falou duas coisas. Uma é, como é que eu faço para o meu familiar perceber que eu quero que ele mude? Isso só vai ser algo forte, isso só vai ter tração na medida em que o relacionamento for bem alimentado. Porque se o relacionamento tiver uma droga, só briga, só discussão, só arranca-rabo, né? Só toma lá da cá, aí o seu sofrimento não vai nem ser ouvido, né? O sofrimento do familiar não vai ser nem ouvido e vai acabar gerando grandes conflitos, né? Então, só de começar a pensar, olha, como é que eu posso fazer para deixar o meu relacionamento melhor e deixar essa pessoa poder sentir, do ponto de vista dela, que os interesses dela, se ela continuar do jeito que está, não vão ser alcançados. E que não está tudo bem seguir do jeito que está para ela. Não amaciar essas coisas e também não jogar na cara. Porque assim, uma coisa que é importante. O alcoolista se confrontar com a realidade desagradável do comportamento dele e as consequências negativas que isso gera é necessário. Sim. Em algum momento é necessário ele se confrontar com a ideia, com o fato de que ele tem um problema com álcool. Sim. Só que isso é o objetivo. Isso não é a estratégia. Como assim? Vamos dizer o seguinte, vamos imaginar como se fosse uma guerra, tá? Só para tentar ser didático. Numa guerra, ou vamos pegar uma coisa um pouco mais leve. Vamos imaginar eu não sou muito de futebol, mas eu acho que é uma metáfora que vai ser mais fácil de entender. Todo mundo sabe, né? Dois times de futebol adversários.
Um time já sabe que o outro time quer fazer gol. Sim. Já sabe que quer fazer gol. E ganha o time que fizer mais gols. Então o objetivo já é claro. Só que se você for ver, e eu digo isso, eu sou uma negação para futebol, tá? Então quem aqui gosta muito de futebol vai ver, o Vitor não entende nada de futebol. Não entendo, mas pega a metáfora. O Vitor é do time do jiu-jitsu. Eu sou do time do jiu-jitsu, não do futebol. Desde a época do colégio. Pois é. E aí o negócio é o seguinte, é claro que o objetivo é fazer gol. É claro que o objetivo é fazer gol. Mas se a gente for ver, sei lá, na Copa do Mundo eu assisto jogos, né? E eu percebi, tá, na Copa do Mundo, que se um time vai tentar ir direto pro gol, o adversário vai se defender e o gol nunca vai sair. Então, um time para ganhar, ele precisa ter uma estratégia que faça... O objetivo é o gol, mas às vezes ele vai tocar a bola para trás, às vezes ele vai tocar a bola para o escanteio, às vezes ele vai jogar para a área, entendeu? Uhum. Não vai dar muito certo se começar a fazer falta, porque daí vai perder um jogador. Tá entendendo? É uma lógica bem semelhante. Se a gente for pensar, mas eu quero que meu familiar pare de beber. Beleza? É importante isso. E muitas vezes você está vendo isso antes que o alcoolista. E isso é uma necessidade real. Sim. Agora, precisa alcançar esse objetivo com uma estratégia. Não direto e reto, porque o alcoolismo ele é cheio de armadilhas que as pessoas acabam não percebendo. E elas vão caindo nessas armadilhas, vão se frustrando e acabam até acreditando, olha, poxa, eu tento conversar com meu familiar e acaba se desanimando por não ver muito resultado, por não entender a necessidade e a importância de usar isso estrategicamente. Nunca bater de frente. Nunca bater de frente. E se a gente parar para pensar, né, isso qualquer um que está assistindo aqui, se parar um pouco para pensar, olhar o seguinte... Você gosta que alguém chegue para você e diga para você que você está errado em relação a alguma coisa que você ainda não concorda? Percebe? Fulano, você está errado, porque você não admite que você, sei lá, alguma coisa negativa? Não consegui pegar um bom exemplo aqui, também não quero falar uma besteira, mas dá para entender isso, né? Você começa a falar para uma pessoa, olha, eu quero que essa pessoa mude, e ela ainda não quer mudar, ainda. E eu começo a esfregar na cara dela aquilo que eu já enxergo, que para mim é óbvio. A melhor forma de fazer uma pessoa mudar é ela achar que a ideia foi dela. Onde é que você tirou isso? E daí, só que é o seguinte, alguém tá falando assim, Rosiane, estou aprendendo muito. Que legal, Rosiane, fico feliz. Olha só, aí tá dizendo assim, psiquiatra e psicólogo, é bom levar ele. Pode ser bom levar, só que é o seguinte, até mesmo às vezes, locais de apoio, né? Até mesmo alguns profissionais, né? Inclusive tem pesquisas mostrando isso, que no mundo todo existe uma defasagem muito grande, que muitos locais de atendimento, de apoio, de auxílio profissional, eles acabam não estando preparados para lidar com uma pessoa que bebe demais e ainda não quer parar de beber. E na verdade isso talvez seja é a coisa mais importante de todas. Então, às vezes a família achar que, olha, eu vou lá, vou depositar o meu familiar num local desses de ajuda profissional e lá eles vão saber o que fazer com ele. Cara, isso infelizmente ainda ainda é raro. É que, na verdade, a família, no final das contas, né, a família é o maior apoio. A família é maior, claro. Não adianta, é claro que em alguns casos é necessário, né? Sem dúvida. Claro, em alguns casos é obrigatório. Mas é aquela mesma coisa assim, se você quer que o seu filho seja bem educado, você vai deixar a escola, você acha que quem é melhor para educar? É a escola ou é você? Se a família não é a pessoa que mais se importa, por mais que você seja o melhor profissional do mundo, o melhor, né? Se não for alguém que se importa com aquela pessoa, quem mais vai ser? Sim, com certeza. Olha só, tem uma outra pergunta aqui no chat, assim, da Luana. Quando é namorada, tem que deixar de fazer tudo para ajudar no sentido de contas e passeios? Daquela questão que você falou da mãe, né? Deixar de fazer tudo? Tipo assim, de ajudar em questão de contas e passeio, tipo assim, deixar de ajudar, eu acho que talvez
ela pague algumas contas ou nesse Não, sentido? não, em absoluto. E essa é uma grande diferença. Eu acho que ela tá perguntando assim, tipo assim, se tem diferença, sabe? Entre Existe. mãe e namorado, e nesse sentido, talvez. Se for diferença entre mãe e namorado, em relação a pagar contas, eu vejo pouca diferença. Eu não vejo uma diferença. Agora não me vem à cabeça uma diferença em relação a contas clara. Tá, mas o que você estava falando antes que você falou assim, em absoluto, que não É que é assim, bem ó, isso? não é deixar o alcoolista à míngua. Tipo, vou deixar ver se ele. Deixar ele sem nada, sem condições básicas. Olha, ele tá todo afundado no álcool e eu vou deixar ele se ferrar. Eu vou começar assim, não ajuda em nada. Você não conte comigo pra nada enquanto você não parar de beber. Isso é uma grande armadilha. Né? Por Perceba. quê? Porque o que acontece? E a gente até deveria fazer um tema só sobre isso, né? Só para falar mais sobre isso. Porque o que acontece? Tem que imaginar que existem dois caminhos. O caminho de seguir bebendo e o caminho da sobriedade. Só parar de alimentar o caminho de seguir bebendo, sem alimentar o caminho da sobriedade, faz o caminho de seguir bebendo persistir. Quer dizer o quê? Zero apoio também piora as chances do alcoolista parar de beber. Algum apoio é necessário, só que esse apoio precisa estar associado, ligado, em direção a facilitar a vida em sobriedade. Isso faz toda a diferença. Sim, porque aquela coisa já tá ruim do jeito que tá, então eu vou ficar aqui mesmo, né? Tá ruim. A pessoa já tá com a vida péssima porque tá bebendo. Aí se não tem o apoio de ninguém, aumenta a chance de continuar bebendo. E daí corre o risco de alguém entender, quando eu ouvi isso, né? Então eu acho que a melhor abordagem é eu começar a apelar para pressão. Já que eu não posso fazer ele admitir, eu vou começar a criar uma pressão. Criar pressão. E eu vou te dizer, criar pressão pode ser interessante. Só que se não criar pressão do jeito certo, acaba sufocando ao invés de criar um desconforto que gere crescimento. Ei, mas me diz uma coisa, criar pressão e fazer a pessoa admitir não seria a mesma coisa? Porque quando você está tentando fazer a pessoa admitir que ela é alcoólatra, é uma pressão que você cria. Não é por isso que você cria aquela resistência? Isso, mas é uma pressão que você cria, mas é uma pressão do jeito errado. Porque é uma pressão realmente acaba rotulando a pessoa e a pessoa começa a querer defender a liberdade ou começa a cair num mar de discussões técnicas, de argumentações então, que não leva a lugar nenhum. Da mesma forma que admitir não é interessante, assim, pelo mesmo raciocínio lógico, também não é interessante começar a criar essa pressão que você estava falando antes. É que a pressão que as pessoas às vezes entendem é o seguinte, é como se tivesse um rio. E eu quero desviar, o rio a trajetória de vida do alcoolista. Eu quero que essa trajetória não vá para o buraco. Eu quero que essa pessoa vá para a sobriedade. E às vezes a pessoa escuta falar que, olha, então é interessante deixar que o alcoolista pague as próprias contas ou acabe ficando devendo, por exemplo, né? Porque foi um exemplo que a gente usou, né? Um exemplo só para ilustrar. E às vezes a pessoa entende que é como se... então, Vitor, deixa eu ver se eu entendi. Então é necessário eu criar uma barragem que bloqueie o acesso desse rio. Só que se você criar uma barragem que bloqueie todo o acesso do rio, ele vai começar a encher e ele vai começar ou destruir a barragem ou ele vai dar problema. Então o que precisa? Precisa escoar esse rio para outro lado. Entendeu? Precisa colocar uma barragem aqui, mas eu começo a cavar um buraco para começar a criar uma curva do rio para o outro lado. Entendeu? Essa que é a grande diferença. E essa que é a diferença entre assim, admitir que criar um desconforto e pensar na dinâmica geral para fazer a pessoa parar de beber, não só deixando ela se ferrar, longe disso, inclusive incentivando uma vida sóbria, né? E aí a gente vai começando a pensar na importância de uma estratégia, né? A estratégia que vai levar o alcoolista a querer parar de beber. Sim, inclusive, olha só, aqui no chat, alguém falou assim, meu marido toma antidepressivo e não consegue parar de beber. Eu estou esgotada psicologicamente, como posso ajudá-lo? Né? Então, assim, é aquela questão que a gente estava falando antes, que o maior bote salva-vidas da pessoa acaba sendo a família, né? Mas aí também, às vezes, o familiar, ele acaba ficando esgotado, porque o alcoolismo, ele é um problema que ele é muito grave, né? A pessoa fica esgotada, às vezes até com algum outro problema psicológico. Só que é o seguinte,
o que mais adoece a família... Claro, o alcoolismo não é uma brincadeira, não é um passeio no parque. É uma coisa dolorosa, é uma coisa desagradável. Só que é o seguinte, é uma coisa séria. Só que o que mais adoece a família é não sentir que o que ela faz leva para algum lugar melhor. É todo o esforço que a família vai fazendo, vai piorando. Isso causa uma frustração muito grande, uma sensação de impotência. E aí vai começando a criar aquela ideia assim de, olha, eu estou esgotado, daí fica uma imagem assim de que, olha, eu ajudar essa pessoa que eu amo parar de beber parece uma tarefa impossível. Um esforço muito grande. Um esforço insuportável. Só que isso é fruto também de estar ajudando de uma forma errada. E também, assim, ela falou assim, toma antidepressivo, né, vai no psiquiatra, não sei o quê. Então, assim, talvez, às vezes, né, sem querer, a família acaba depositando muita energia só nessa questão do tratamento com o profissional, né? E esquece que o tratamento tem que continuar em casa, né? O tratamento, entre aspas, né? Tipo, a forma com que a família lida com essa pessoa também vai fazer a continuação do tratamento. É que a família às vezes não entende, demora para entender que não é uma substância química, qualquer que seja. E Antidepressivo. Um antidepressivo, e eu não estou aqui desqualificando a importância de um antidepressivo, mas assim, ele é uma ferramenta no meio de uma estratégia. Né? Igual eu estava falando, o futebol, não é a chuteira que vai fazer um time ficar melhor que o outro. Não é necessário ter uma chuteira. Me corrijam, tá? Eu acho que é necessário ter uma chuteira. Mas dá pra jogar assim? Tem gente que joga de chinelo. Tem gente que joga de chinelo, mas um jogo profissional não vai ser sem chuteira, de repente. Mas vamos imaginar assim, mas o que vai fazer o jogo ser ganho? É a estratégia. É a estratégia. Na medida que ele já vai lá num profissional, ele já usa uma medicação, mas daí chega em casa, a família não sabe como lidar com aquilo, às vezes até acaba sabotando o tratamento sem perceber, caindo em armadilhas do alcoolismo, sem perceber. Né? Isso eu via muito quando eu abordava mais só alcoolistas, né? Ficava um vácuo assim, né? Olha, o que acontece? Quando ia ver, a família acabava caindo em armadilhas que poderiam ser evitadas se tivessem conhecimento para evitar isso, né? Porque eu não acredito que a família faça por mal, né? Em absoluto. E é isso que acaba desgastando tanto, né? Uma coisa tão importante que a pessoa vai se esforça e não vê resultado. Aquilo frustra, né? Frustra, vai perdendo a esperança. E aí quando não há esperança... É muito desgastante, né? Só que assim, a esperança ela é importante. E a capacitação é aquilo que alimenta a esperança. Sim, na verdade, a melhor chance que o marido dessa pessoa aqui do chat tem de parar de beber, na verdade, é ela, né? Sem dúvida. A família, é o apoio. Sem dúvida. A gente já vê que, olha, para um familiar estar assistindo, né, a gente aqui, eu estar ouvindo esse podcast, é um episódio um pouco mais longo, é um sinal, claro, olha, de comprometimento, de dedicação. Certeza. Essa pessoa já é uma pessoa que, nossa... Que é muito valiosa, né, na vida, muito significativa. Né? Com certeza. Olha só, tem a Raquel falou assim, comecei a ver as lives do Dr. Vitor e comecei a entender melhor essa doença, só que não consigo colocar em prática porque praticamente estamos separados e não sei como começar do zero, fiz muita pressão. Então eu acho assim que a pergunta, né, que ela tá fazendo seria no sentido assim, Vitor, tem como... depois de muitos anos, eu já fiz muita coisa errada, fiz muita pressão, agora estão até separados. É possível? Como que ela vai começar do zero? Vamos dizer assim que ela já tentou por muitos anos fazer ele admitir, né, que é o tema da live de hoje, que é seu familiar precisa admitir que é um alcoólatra para parar de beber, e a resposta é não. Não precisa, isso é um mito. Mas como que ela começa assim? Uma pessoa que, já fiz tudo errado durante muitos anos. Cara, tem muita onde vamos começar? Eu acho que um bom lugar para começar, e eu vou dizer isso com o maior carinho, mas eu sei que o que eu vou dizer é poderoso, tem um efeito talvez que você nunca tenha visto na vida, mas a hora que eu disser isso que eu vou falar, vai parecer absurdo, vai parecer ridículo talvez, vai parecer uma coisa que, nossa, é muito difícil, mas depende do familiar, que é o seguinte, olha, pensa só, eu olhei para mim, eu olhei para a forma com a qual eu lidei com uma outra pessoa significativa na minha vida, e eu chego e olho para ela, olha, eu estava errado. Eu quero falar para você, olha,
eu percebo hoje o quanto eu agi errado com você. Sim. E eu tô ligando para você para falar que, olha, eu reconheço hoje que várias coisas que eu fiz, como A, B e C, não eram interessantes. E eu lamento por isso, eu só gostaria de te dizer isso, que eu reconheço que aquilo que eu fiz não foi interessante. Tá, então você está me dizendo que a resposta para a pergunta da Raquel, que é, fiz muita pressão, fiz tudo errado, e agora como é que eu faço para recomeçar? É começar de alguma forma, tentar se reconectar com essa pessoa. Total. Por quê? Porque as pessoas não escutam quem elas não confiam. Se eu não confio que você quer você pode me dar uma sugestão. Diz, olha, Vitor, eu acho que você deveria, sei lá, mudar alguma coisa nesse teu jeito aí, ó, Vitor, seu penteado aí. Eu acho que você deveria mudar esse penteado que não tá legal. Se eu não entender que eu posso confiar que você está dizendo isso pro meu bem, por mais que você esteja dizendo isso pro meu bem, se eu não confiar, se eu não sentir que aquilo, olha, é genuíno, que você se importa com meus sentimentos, você se importa com aquilo que você está dizendo, que se importa comigo e como eu vou me sentir, que você é confiável, a tendência é não ouvir. Entendi. Por isso que se reconectar, para poder criar uma margem de começar a falar sobre coisas diferentes, começar a falar sobre outros assuntos, começar a falar sobre o relacionamento, começar a falar sobre criar adubo, né, para um terreno mais fértil para a mudança. Sim, até porque é através do seu relacionamento que a mágica acontece, né? Que mágica? É através do relacionamento com a pessoa alcoolista que bebe demais que a família é capaz de fazer ele tomar a decisão de parar de beber. Total, é o poder do relacionamento, sem dúvida, é o aspecto predominante, né? Que acelera a jornada. Então, para quem já fez muita pressão, fez tudo errado, então se reconectar é uma boa alternativa. Isso, se reconectar é necessário, né? E daí, sabe uma coisa que acontece que é interessante, que às vezes a pessoa me pergunta, fala, Vitor, olha só, eu passei 10 anos, eu já ouvi essa várias vezes, tá? Eu passei vários e vários anos tentando fazer o meu marido ou meu filho admitir que ele era alcoólatra. Até que eu consegui. Ele admitiu que era alcoólatra. E as coisas pioraram muito. Porque daí a pessoa, beleza, se é isso que você quer, eu vou falar o que você quer. Eu sou alcoólatra mesmo, pra você parar de me encher o saco. E aí começa a criar aquela dinâmica de competição. Né? Aquela dinâmica realmente de competição. Daí a pessoa começa, beleza, então, se é isso que você quer ouvir, eu sou um alcoólatra. E continua bebendo. Agora, porque é alto esse índice realmente, né, da pessoa admitir que tem um problema e usar isso como desculpa, né? Sim, tanto que no chat do Facebook comentaram assim, a Tânia, admitir eles conseguem, mas logo a seguir dizem que gostam, que não vão parar porque são felizes assim. Isso é o quê? Isso é um sinal de resistência. Isso. Então, admitir realmente não é o caminho para levar a pessoa que você ama a parar de beber. Olha, só que é o seguinte, ó, a Cibele tá falando, olha, calma aí. Não, a Isamara tá dizendo assim, ó, meu marido também não admite, ele disse que é um hobby que ele tem. Olha, a gente pode fazer até uma live mais sobre isso também, mas é o seguinte, essas coisas que o alcoolista fala, é um hobby que eu tenho, eu gosto de beber, eu nunca vou parar, não adianta você dizer pra mim, porque nada que você fizer vai fazer eu parar de beber. Uhum. Isso são palavras apenas, palavras pequenas, palavras ao vento. São coisas que se fala, mas não são coisas que são reais. A gente pode criar mudança no alcoolista e avançar disso, independente do que ele fala, a justificativa que ele dá, porque é um processo que o próprio alcoolista não se dá conta de como acontece, porque é num nível não racional do cérebro. Aprendendo muito, desejar parar de beber já ajuda muito. Ajuda muito, não precisa admitir. Eu já contei isso, que eu conto tantas histórias que às vezes eu acabo repetindo, né? Repetindo. Mas eu tenho muitas histórias de gente que chegava e não admitia que era alcoólatra e parava de beber, porque percebia porque a única coisa que a pessoa precisa é perceber que a vida não está boa do jeito que está e que pode ser melhor de uma outra forma. Por exemplo, quem está começando a me assistir, eu vejo muito essa trajetória, né? Tem gente que me acompanha desde o ano passado e fala, Vitor, eu demorei para começar a confiar em você, a começar a colocar em prática e começar a perceber que eu precisava mudar algumas coisas. E aí o que acontece? Porque a pessoa se dá conta de que algo não está bom, mas às vezes ela demora para ligar uma coisa com a outra. Tá bom, algo não está bom,
mas eu preciso me comprometer com certas atitudes para começar a realmente ter mudanças. Então, Sim. tudo pode começar com algo não está bom. E daí você que está me acompanhando, talvez você olhe e pense assim, tá, mas eu não acho que eu faço nada errado. Ok. Mas você está disposto a aprender, você já tem condições de começar a entender e começar a evoluir num processo de alcançar o seu objetivo. Ó, outra pessoa falando assim que meu marido fala que vai parar, mas ele, por enquanto, um dia ele vai parar, mas enquanto isso, ele se escora na história do pai dele, que também era alcoolista, e ele fala que ele faz da vida o que ele quiser. Então, de novo, Vitor, todas essas coisas que o alcoolista fala, que vai morrer bebendo, que não vai parar, que você tinha falado antes. São palavras apenas, palavras pequenas. E mesmo que eles digam isso, é a coisa mais normal, gente. Todo alcoolista gosta de beber. Nenhum alcoolista para de beber porque parou de gostar de beber. Pois é. Mas assim, ó, pensa o seguinte, totalmente mas não isola essa parada. Ó, quando o alcoolista fala algo desse tipo, tipo, eu faço o que eu quiser, ele está mostrando que ele está sentindo uma necessidade muito grande de alimentar um instinto que ele é tão forte ou mais forte do que a própria vida do ser humano. Você já ouviu falar de pessoas que morreram por uma causa? Porque tem certos instintos humanos que são mais fortes até do que do instinto de sobrevivência, que é, por exemplo, o instinto de autonomia. Então, eu faço da minha vida o que quiser. É a liberdade. Tá bom? Eu não estou discutindo aqui que você não faz o que você quiser. Entende? Não é sobre isso. É aquela coisa, eu quero fazer gol, mas deixa eu usar as ferramentas certas para chegar até o gol. Se ele começa a dizer, olha, eu faço o que eu quiser, querido, querida, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Claro que você faz o que você quiser. Não é sobre isso que a gente está falando. Por isso que é o familiar que tem que levar ele pelo caminho de fazer ele querer parar de beber. É a forma mais rápida e é a forma que o familiar também fica melhor. Se sente melhor, se sente mais seguro, se sente mais confiante. Sem briga. Se sente mais orgulhoso até da mudança que causa, né? E consegue, né, mudar a própria história, né? Mudar a história da família, até das próximas gerações, porque ela está falando assim, olha, ele disse que ele bebia porque o pai dele era alcoólatra, se escora nessa história, né? Porque no passado as pessoas não tiveram a coragem de enfrentar os problemas e de mudar essa história. E se você que está ouvindo hoje pegar isso, olha, nessa geração a gente vai acabar com isso. Isso vai ser um ganho para as próximas gerações também. Então isso é uma coisa, é uma corrente que muda o mundo no fim das contas, né? Sim, porque o alcoolismo ele é uma doença progressiva, que ele piora muito com o tempo. Se hoje está ruim, daqui a 10 anos vai estar pior. E ele é um ciclo, né? Que ele é de geração, ele às vezes ele acaba passando, né? De geração sabe o que é mais extraordinário? É que ele pode ser modificado assim, em semanas, com a estratégia correta. Até foi ontem, hoje é terça, foi ontem. Sim. Eu estava entrevistando uma aluna minha que ela estava me dizendo o seguinte, que depois de 30 anos sofrendo com o alcoolismo do esposo, 30 anos, era mais leve, foi piorando cada vez mais, e estava péssimo há 15 anos, insuportável há 5 anos, assim, estava terrível a coisa, imagina 5 anos, ladeira abaixo, e ela assim, desesperada, porque as coisas só estavam piorando, e ela me disse o seguinte, olha Vitor, eu estava desanimada e tal, quando eu comecei o curso, e daí eu olhava para o que você tentava ensinar lá, e eu ficava até com raiva, então eu não me dediquei tanto assim. E eu perguntei, mas fulana, quanto tempo você levou para começar a sentir resultados, assim, para começar a ver mudanças nele? Aí sabe o que ela me disse? 30 dias! Eu falei, querido, pelo amor de Deus, 30 dias é muito rápido, cara. Já pensou? É muito rápido. E ela disse assim, a gente estava comemorando, né, que já estava fazendo 37 dias que o esposo dela não bebia nada, zero álcool, pela primeira vez na vida. Com algumas mudanças simples. Só que porque o que é mais difícil não é a mudança que tem que ser feita.
É o familiar entender o fundamento e entender qual é o esforço, para qual lado precisa ser feito, quais mudanças que são necessárias para mudar tudo isso. Não é exatamente uma palavra ou uma frase que você vai falar ou que você vai deixar de falar, mas é o fundamento do que o Vitor ensina. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima, gente. Uma boa noite, até a próxima e tchau.